É o seguinte, gente. O que há de errado com o Kylian Mbappé no Real Madrid? Vamos ver. O sonho de infância de Mbappé, que era se tornar jogador do Real Madrid, virou realidade. Mas ao invés de ser um grande sonho realizado, isso na verdade está sendo um pesadelo por enquanto. O craque francês ainda não embalou e ainda não agradou a... Eu tô gravando esse vídeo, gente, logo após a partida do Real Madrid na Champions contra o Liverpool, que o Real perdeu de 2-0. E depois a partida da La Liga, né? Que é a última partida do Real Madrid, que acho que ganhou de 2-0, com o gol do Bellingham e o do Mbappé. Eu não lembro qual time que foi. Torcida merengue. Além da baixa produção, Kylian tem sido motivo de polêmicas por estar prejudicando o desempenho de seus companheiros de equipe. E não é de hoje que existem os boatos de que ele é egoísta dentro e fora de campo. Fora que na última partida que o Vinícius estava, o Mbappé jogou como ponta esquerda e o Vini como centroavante. O Vini lesionou, aí tá, não jogou mal, mas mesmo assim o Vini tava no jogo. Contra o Liverpool na Champions, o Real Madrid tava sem o Vinícius Júnior e com o Mbappé na ponta esquerda. A gente tinha a expectativa do Real Madrid ter um grande rendimento, o Mbappé ter um grande rendimento da ponta esquerda, mas não jogou nada. Ele é ruim, o Mbappé é ruim. Gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú no tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es Que bronca que ele tá tomando, gente. Do treinador do PSG, né? Antes dele sair do PSG. Cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colmuani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú como líder aquí. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé, Dios. Atacando no anterior, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale, gracias. Isso aconteceu na época que ele jogava no Paris Saint-Germain, e ele disse que entendeu o recado. Mas o tempo passou, e pelo que estamos vendo no Real Madrid, ele não entendeu coisa nenhuma, pois seu comportamento atual dentro... Porque o Mbappé, gente, o Mbappé não volta pra marcar. Só tá aí pra atacar, e quando ataca, ataca muito mal ainda. Sempre tá perdendo a bola. Sim, ele tá marcando seus gols, claro. Mas contra o Liverpool na Champions, o cara foi anulado. Na última partida dele na La Liga, ele fez um gol, mas depois de 30 chances perdidas. Fora de campo é bem diferente do papel de uma estrela ou de um líder. Se no passado vimos ele desistir de uma jogada por não terem tocado a bola pra ele, hoje em dia, mesmo recebendo passes, Kylian não consegue ser tão efetivo quanto era no passado. Uma coisa é certa, este Kylian que... Olha que bizarro. No rebote que o goleiro tava caído, ele vai e me erra. E outra, gente, é uma coisa bizarra, ridícula, que o Mbappé fez no jogo contra o Liverpool na Champions. Ele perdeu um pênalti. Foi nem mérito do goleiro, não, que ele bateu muito mal. Fraco. Praticamente no meio, horrível. Não bateu bem. Estamos vendo no Real Madrid, está longe de ser aquele Kylian que vimos jogar e destruir a todos pelo PSG. A chegada dele na equipe merengue gerou um grande hype, sendo interpretada e descrita como a contratação da última... Gente, o Mbappé é ruim. O Mbappé, atualmente ele é ruim. Ele já não é mais aquele jogador de decidir uma Copa do Mundo. Não decidiu, mas quase decidiu. Levou a partida para os pênaltis. Ele fez simplesmente 3 gols na final de Copa do Mundo. Um hat-trick na final da Copa do Mundo. Coisa que nem o Pelé conseguiu fazer. O Pelé, gente, não fez um hat-trick na final de Copa do Mundo. Esse cara fez. Ele é um grande jogador, mas atualmente... Cadê o talento desse cara?
cadê? Década, principalmente por causa dos conflitos entre Real Madrid e PSG no mercado de transferências, durante alguns anos com direito a 2 rejeições públicas de Mbappé. A expectativa era de que ele pudesse ser o novo rosto do clube, além de carregar o legado de lendas do passado. Após ele balançar as redes na sua estreia contra a Atalanta na final da Supercopa Europeia, isso aumentou ainda mais as expectativas, mas a adaptação de uma nova liga está demorando mais que o esperado. Ele tem bons números na temporada, mas nessa equipe, números não são suficientes, e os jogadores precisam manter um alto nível constante. Até o momento são 16 partidas, 8 gols e 2 assistências. Já no Campeonato Espanhol são 11 partidas e 6 gols marcados. Se tirarmos os 3 gols de pênalti marcados na La Liga, a situação até muda um pouco. 3 gols. Mbappé deu 35 chutes para marcar 6 gols, sendo que 3 foram de pênalti. 35 chutes para marcar 3 gols. Sendo que 3 foram de pênaltis. Caramba. Se tirar os pênaltis, os gols de pênalti, só teria 3 gols. Mbappé horrível. Gente, fora que o Real Madrid correu e correu atrás dele, tá? Muitas vezes. Se fosse outro jogador, aposto que o Real Madrid não ia querer. Porque, gente, o Real Madrid não é de ficar correndo atrás de jogador se na primeiro jogador recusa, não é. O Mbappé tinha febre, o Real Madrid tinha febre nesse jogador. Isso significa que ele precisa de 5,83 chutes para marcar um gol, o que é mais que o dobro de Robert Lewandowski, atual artilheiro do campeonato com 14 gols até o momento. E o Lewandowski é o artilheiro da La Liga, e o Mbappé deu mais chutes no gol do que o Lewandowski nessa La Liga. Lewa deu 38 chutes, ou seja, precisa de 2,71 chutes para balançar as redes. Mbappé ainda não é clínico e preciso em suas finalizações, nem mesmo contra times mais fracos e de pouca expressão do campeonato espanhol. Quando olhamos para os impedimentos, a coisa é ainda mais surpreendente. Kylian já ficou impedido 18 vezes até o momento, enquanto Lewandowski apenas 8. Só contra o Barcelona, Kylian esteve em impedimento 8 vezes, e até virou motivo de piada entre os torcedores rivais. De duas uma, ou ele é um centroavante muito ruim, ou os adversários já aprenderam seu estilo de jogo e aprenderam a prejudicar sua forma de jogar. Afinal, antigamente o timing de Mbappé era sempre preciso e poucas vezes ficava impedido como agora. Então muito disso prova que ele não é o jogador ideal para atuar como centroavante camisa 9. Seu estilo de jogo é realmente pela ponta esquerda, onde marcou gol a rodo na temporada passada. Em 47 partidas pelo PSG foram 43 gols, mas a Ligue 1 é bem diferente da La Liga e até agora ele não conseguiu usar suas habilidades para ter grandes atuações no meio dos defensores das equipes espanholas. Esse posicionamento dele afetou não só o próprio desempenho, como deixou os companheiros limitados, principalmente o Jude Bellingham, que nas suas 13 primeiras partidas pelo Real Madrid havia marcado 13 gols na temporada passada, mas na atual, em 3 partidas, Bellingham marcou apenas 1. Isso porque ele se tornou muito limitado e não consegue infiltrar para quebrar as linhas defensivas das equipes, já que o Kylian está sempre na sua frente, e isso deixaria o Real com 2 homens à mesma posição e setor do campo, além de desprotegido em eventuais contra-ataques. Olha a diferença no mapa de calor do Bellingham na temporada passada para a atual. Antes, ele estava presente praticamente no campo inteiro. Agora, tem uma certa limitação e fica pelo lado esquerdo do campo. Agora, vamos comparar o mapa de calor de Kylian Mbappé na temporada passada atuando pelo Paris Saint-Germain para a atual, jogando como centroavante no Real Madrid. Antes, ele ocupava muito mais espaços e se infiltrava em diagonal. Muitas dessas jogadas se resultavam em gols. Agora, ele praticamente está preso em um setor do campo ainda pela esquerda. Finaliza bastante, mas tem uma margem de conversão muito baixa, como vimos. Apesar do baixo rendimento individual de Kylian, a culpa pelo mau desempenho recente do time do Real Madrid não é única e exclusivamente dele. Todo o time está tendo uma atuação abaixo do esperado com a falta de um meio-campista de criação e construtor de jogadas. É verdade, o Toni Kroos está fazendo muita falta no Real Madrid. Do Toni Kroos, mas o jogador alemão se aposentou e deixou a equipe. Sua saída provou o quanto ele era importante no time. É aquele famoso ditado. O Toni Kroos era essencial na saída de bola, o Toni Kroos marcava, o Toni Kroos era um jogador completo. Só sentimos falta quando perdemos. Atualmente, o meio-campo madridista tem Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham e Modric, mas nenhum deles consegue fazer a mesma função que o Toni Kroos fazia no passado, e o time realmente sente a diferença. Não se pode falar sobre o Modric porque o coitado já está fazendo hora extra e não vê a hora de se aposentar também. O croata está com 39 anos. A grande verdade. Vai lascar o Real Madrid mais ainda, o Modric também tá querendo aposentar, né? E tá mais velho que o Toni Kroos. Tá querendo aposentar.
O Modric vai fazer falta também. É que Carlo Ancelotti ainda não achou a melhor combinação para sua equipe e não vai sacrificar o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador da equipe há um bom tempo, para que o Kylian tenha a sua posição de ofício. Ancelotti já testou algumas táticas e formações diferentes, mas nenhuma surtiu o efeito desejado. O Real Madrid vencia, mas não convencia. Os jogos eram difíceis e o resultado vitorioso vinha depois de muito sufoco. Depois da derrota por 4-0 para o rival Barcelona dentro de casa e a derrota por 3-1 para o Milan, também no Bernabéu pela Champions League, acenderam um alerta que não era visto ou sentido há um bom tempo lá no time merengue. Na atual temporada já são 3 derrotas, 2 na Liga dos Campeões e 1 na La Liga. Na temporada passada inteira eles perderam apenas 2 jogos, que foi para o Atlético de Madrid. Se antes o time estava perfeito, agora com a chegada do francês e a saída de Toni Kroos, o nível de excelência caiu. E um time gigante e consistente como o Real Madrid, isso é um grande sinal de... Fora que tem muitos jogadores lesionados que são essenciais pro Real Madrid também. Se bem que o Rodrigo já voltou, né? Mas tem Carvajal, Militão machucou também. Esses caras vão ficar a temporada inteira sem jogar. Alaba ainda tá lesionado. que alguma coisa está errada e que precisa mudar com urgência. Mbappé sabia que ao ser contratado, tudo de bom e de ruim que acontecesse cairia sobre ele. Se o resultado esperado não surgisse, as críticas e cobranças cairiam nas costas dele. E é exatamente o que está acontecendo atualmente. Somado toda essa situação ruim no clube, Mbappé também não está indo bem na seleção francesa. Na verdade, nem está sendo convocado. Há um debate em andamento em seu país natal sobre sua situação com a seleção nacional. Segundo a mídia parisiense, os franceses não estão contentes com o Kylian pela falta de profissionalismo. Mas ele não está sendo convocado porque ele não quer. Porque o Mbappé só quer jogar jogo grande, ele não quer jogo pequeno, ele quer jogar jogo grande. Inclusive eu tava vendo no canal aí, né, que é porque ele quer ser o melhor do mundo quanto antes. E, gente, ele tá fazendo uma burrice. Porque quanto mais partidas ele jogar e ter um bom rendimento, fazer gols, mais gols ele fazer, mais rápido ele vai ser o melhor do mundo. Só que nem no Real Madrid, que ele tem partidas grandes, ele tá jogando bem. Como é que ele quer ser o melhor do mundo assim? Equipe nacional do seu país. O jogador teve problemas com o técnico Didier Deschamps e o comandante resolveu deixar o craque de fora da lista de convocados. Eu cheguei a conversar com o Kylian no período e ele queria vir conosco. Não houve nenhum problema, apenas achei melhor agir dessa maneira, afirmou o treinador. Segundo o jornalista francês Daniel Riolo, Deschamps na verdade ficou furioso e revoltado com o Kylian porque o jogador pediu para não ser convocado e alegou que estava machucado e precisava de tempo para se recuperar. Porém, durante a folga, ele foi para a Suécia e passou 48 horas na cidade de Estocolmo, frequentou baladas e se envolveu em polêmicas por lá, segundo a mídia local. Além disso, 3 dias após dizer que estava lesionado... E o Mbappé sempre foi um jogador polêmico, né? Ele foi passar a folga dele lá na Suécia, foi acusado de estupro lá na Suécia. E o Mbappé, a gente tem que saber que sempre foi um jogador polêmico. Mas essa foi a maior polêmica que o Mbappé já teve. Ele já estava jogando pelo Real Madrid. No mês de agosto, o jornal da equipe havia noticiado que o jogador queria jogar apenas as partidas importantes da seleção, e não qualquer partida. Somando os fatos, para o jornalista Daniel Riolo, Deschamps quis dar uma lição em Kylian. Deschamps teve que dizer algo, o que acabou sendo uma mentira, fazendo-o parecer tolo. De uma perspectiva autoritária e pessoal, Deschamps não poderia deixar isso passar. É por isso que ele afastou Mbappé. Se Mbappé está certo ou errado, isso é problema dele. Mas não tenho certeza se ele vai aprender essa lição. Vamos ver o que acontece em março, disse o jornalista Daniel Riolo. Se tratando de Real Madrid, Mbappé não está indo mal, mas ainda não cumpriu com as expectativas iniciais. Nessa equipe, ser protagonista de momentos inesquecíveis é muito mais importante do que marcar uma grande quantidade de gols. União da equipe, vencer títulos e ter companheirismo são coisas cruciais para quem veste essa camisa. Existem boatos de que o jogador francês já está causando problemas no vestiário do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Sport, devido à insatisfação com a posição de centroavante. Mas nada disso foi confirmado e são apenas rumores por enquanto. O fato é que o Carlo Ancelotti precisa urgentemente fazer a engrenagem desse time funcionar, ou um grande conflito interno entre os craques pode surgir. A camisa do Real Madrid é branca, pode se manchar de barro, suor e até sangue, mas jamais de vergonha. É a mensagem que está no museu do clube, e talvez seja o que falte para Kylian. O comportamento dele sempre foi duvidoso. Brigas constantes com Neymar no passado, xingando ele na frente das câmeras, esbarrão no Messi e até já... Os problemas do PSG com o Neymar no passado. O Neymar era o ponta do PSG, né? E o Mbappé jogou pela ponta. Gente, eu vou terminar esse vídeo agora. Porque tá ficando longo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu!